autorização de acesso concedida aos veículos de imprensa que solicitaram a segurança das operações aeroportuárias é a prioridade para a AENA. E faz todo sentido, né? A recepção a ex-presidente pode acontecer, mas sem comprometer o funcionamento do aeroporto. Isso é bem razoável. Outro momento também, logo em seguida, né, desse momento do aeroporto, que foi extremamente explorado negativamente pela forma como Bolsonaro se comportou, havia a previsão de uma coletiva à imprensa, e aí ele acabou cancelando. Os organizadores argumentaram que é porque a agenda estava muito apertada e aí tinha essa dificuldade, poderia comprometer ainda mais o organograma, né, a programação do dia, só que foi algo também que foi visto como muito negativo, porque o presidente já não tem muito essa coisa de gostar da imprensa, da mídia, né? E aí programa uma coletiva, havia muita expectativa de muitas perguntas que precisavam ser respondidas, inclusive antecipadas, que é a principal delas, né? Como será essa chapa da direita aqui em João Pessoa? A gente sabe que o nome de Marcelo Queiroga está quase sacramentado, mas há esse ainda indefinição em relação ao vice e a expectativa se Sérgio Queiroz aceitará ou não. Talvez ele tenha até cancelado a entrevista, porque Sérgio Queiroz hoje, durante a agenda lá em Mangabeira, foi questionado sobre isso e manteve ainda né, a áurea de não quero revelar. Então, pode ser que Bolsonaro tenha cancelado essa coletiva para não ter que ter esse desgaste, né, de antecipar um anúncio sem uma definição certa, sem um acordo com o Sérgio Queiroz. Então, agora a expectativa é com a continuidade dessa agenda, que de fato é extensa. Agora, no fim da tarde, ele vai receber o título de cidadão paraibano e também pessoense, uma agenda conjunta, né, da Assembleia com a Câmara Municipal. E também a expectativa de como será essa agenda, porque a gente acompanhou a brincadeirinha, né, que o vereador Júnior Leandro fez em conseguir aprovar um voto de repúdio pelas falas xenofóbicas de Bolsonaro e também um título não oficial de persona não grata. E aí, Júnior Leandro andou ameaçando que ia fazer o diploma, imprimir e entregar lá no dia. Não sei se vai conseguir fazer isso, se vai inclusive manter sua integridade física, né, inventar de ter uma ação tão ousada num evento como esse. Cenas dos próximos capítulos, vamos esperar. Agora, 3h53, intervalo, a gente volta já para seguir com os assuntos do dia. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Comece o ano ganhando! Compensados Moveleiro e Naval com os melhores preços do mercado. Você encontra na Aliança Madeiras. Compensado Moveleiro de 10 milímetros por apenas R$ 179,90. Compensado Moveleiro de 15 milímetros por apenas R$ 229,90. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. Telefone 3231-1513. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, das 9h30 às 14h30. Cristo Redentor, João Pessoa. Nos seguintes endereços: Ruas Antônio Alves da Cunha, Antônio Avelino da Silva, Antônio Pádua de Vasconcelos, Antônio Teotônio, dos Milagres, Edmilson Carvalho de Araújo, Engenheiro Sérgio Rubens Albuquerque Lima, Fernando Cunha Lima, Morize Miranda Guzmão,
Olívia de Almeida Guerra, Presidente Carlos Luz, Professora Luísa Fernandes Vieira, Tenente Mota, Universidade Rogério Benevides. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Cotidiano. 3h56. Voltamos com o Momento da Política aqui no CBN Cotidiano desta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. E, Angélica, a Prefeitura de Rio Tinto cancelou o show de chão de avião. A gente lembra, o nosso ouvinte, foi recomendação do Ministério Público. Isso, tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público de Contas, né, que é o órgão auxiliar do Tribunal de Contas do Estado, que tinha uma preocupação com o valor do cachê, né, que seria pago para o show de chão de avião pela Prefeitura de Rio Tinto. É um cachê de R$400 mil para um showzinho na festa de emancipação da padroeira, que será realizada ainda no próximo dia 21 de maio. E aí, na época, né, o promotor José Raldec de Oliveira, que atua, né, ali na região e também é promotor eleitoral, então havia essa preocupação também do ponto de vista eleitoral, né, de realizar uma festa com esse montante num período pré-eleitoral. Ele apontou algumas questões. A gente até comentou na época, né, ele apontava, por exemplo, que a cidade de Rio Tinto não tem condições de pagar um cachê desse porque serviços essenciais estavam deficitários. E aí falou que, por exemplo, o serviço do SAMU estava desativado por meses, foi reativado recentemente. A prefeitura, na época dessa recomendação, pontuou isso, mas ficou desativado, o que demonstra que é uma cidade deficitária. E falou também da questão do matadouro, né, que tinha sido fechado porque estava em situação precária, além da ausência de implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que é destinado para crianças e adolescentes. E aí, diante de todo esse cenário, recomendou-se que fosse suspensa a festa. A prefeita hoje publicou um decreto revogando o contrato, conversou com a gente, falando dessa questão de ter atendido o Ministério Público, e também falou que na próxima semana vai se reunir para pensar agora a nova modelagem da festa, quem será contratado em substituição a chão de avião. Vamos ouvir a declaração da prefeita Magda Gerbasi. A festa da padroeira Santa Rita de Cássia é uma festa tradicionalíssima, é a maior festa do município de Rio Tinto. Pensando nisso, a prefeitura se programou com bastante antecedência para realizar o evento e contratou o artista Chão de Avião para a realização de um show no dia 21 de maio. O Ministério Público expediu uma recomendação ao município para que se abstivesse de realizar o referido show, de modo que a prefeitura, em estrita observância à recomendação do Ministério Público e dos órgãos de controle externo, resolveu rescindir o contrato e na próxima semana nós estaremos realizando uma nova reunião para que possamos decidir como será a festa da padroeira de 2024 no município de Rio Tinto. Algo bem razoável, né, Carla? Porque a política do pão e circo a gente sabe que dá muito dividendo político, mas não pode comprometer o equilíbrio fiscal, econômico e as contas, né, de forma geral, as contas das prefeituras. E aí é o que a gente tem acompanhado, que muitas prefeituras estão pensando nisso, né, de agradar o eleitorado e planejando contratações com valores exorbitantes, agora para esse período junino, principalmente, e muitas festas de emancipação que devem acontecer agora em maio, junho, porque foi um período, inclusive, que se criou muitas cidades. Então, muitas têm festa de emancipação nesse período, junto com a festa junina, e é algo muito ruim para o equilíbrio financeiro. Angélica, mudando de assunto, o Tribunal de Contas se reuniu ontem com o Ministério Público Eleitoral para planejar as eleições em 10 segundos, porque Marquinhos já avisou do repórter É aquela CBN. máxima de mandar a lista das contas irregulares, e o presidente do TCE, nominando Diniz, disse que além dessa lista, que já é formal, também vai enviar a lista de quem descumpriu os alertas. E aí são vários alertas, né, de não respeitar o equilíbrio fiscal, enfim. A gente vai acompanhar, está aguardando essa lista que é para junho ainda. Obrigada, Angélica. Até mais. 4h em ponto, vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a decisão da Justiça Federal que determinou o afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras vai ser cumprida, mas que se pode recorrer. A Justiça Federal em São Paulo afastou Pietro Mendes das atividades do colegiado na quinta-feira. Alexandre Silveira lembrou ainda que ninguém é insubstituível. Ele garantiu que não haverá paralisia no Conselho da Petrobras. Uma operação da Receita Federal localizou e apreendeu quase 500 mil maços de cigarros contrabandeados e um caminhão. A ação foi feita em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária em Avaré, no interior de São Paulo. Ao todo, os itens são avaliados em R$2,5 milhões. O governo dos Estados Unidos restringiu as viagens de diplomatas americanos em Israel por motivos de segurança. A ordem foi confirmada pela embaixada do país em Jerusalém. Há temores de uma retaliação do Irã ao ataque aéreo contra a representação diplomática iraniana na Síria. O bombardeio israelense ocorreu em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O conflito no Oriente Médio já passa de 6 meses. A Justiça da Argentina identificou o Irã como mandante dos atentados à Embaixada de Israel e à Associação Mutual Israelita Argentina em 1992 e 1994. Os ataques foram atribuídos ao grupo Hezbollah e deixaram um total de 114 mortos. De acordo com a imprensa local, a decisão descreve Teherã como um estado terrorista e classifica os atos como crimes contra a humanidade. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Bisani. 4:03. A gente está entrando na segunda hora do CBN João Pessoa desta sexta-feira. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Temos participações dos nossos ouvintes. Separei aqui algumas para dividir com vocês. Tem o Regi dizendo: boa tarde, Carla. Aqui no Cajueiro estamos de plantão, aguardando Rádio Sucupira, que já foi. Sexta de música, Clube do Livro, que vem já, daqui a pouquinho. O Tiago Germano já está na linha ali. E muito mais. É isso, Regi. Fica com a gente até 5 da tarde, tem muita programação, muita coisa boa ainda por aqui no CBN Cotidiano. Tenho aqui o Clodoaldo Oliveira dizendo: boa tarde, esse pedreiro é um herói. A gente falou sobre o caso lá de Queimadas, uma parede de uma construção desabou e aí caiu em cima de uma casa. Tinha uma família celebrando um aniversário no momento em que o acidente aconteceu. O que aconteceu? Por que ele está falando do pedreiro? Porque um dos pedreiros, percebendo o que estava acontecendo, os tremores na parede, enfim, aquela coisa fora do normal, correu e foi avisar para o pessoal da casa. Então, evitou que algo muito pior pudesse ter acontecido. E aí o Clodoaldo Oliveira está dizendo: boa tarde, esse pedreiro é um herói. Quantas vidas não salvou? Um herói sem nome. Parabéns. É isso. E desejando um bom fim de semana para nós. Obrigada, Clodoaldo, para você também. Roberto Lima aqui. Boa tarde, já estou na escuta. O Paulo está por aqui. Carlos Vieira também. E você que não está aqui ainda, tá faltando o quê? 981324088, nosso WhatsApp. Tô de olho, manda sua mensagem. Agora 4:05. Clube do Livro, com Tiago Germano. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde aos nossos ouvintes, leitoras e leitores do Clube do Livro. Adorei o livro desta sexta-feira, sou fã e não faço polêmica em cima dele não, mas não é isso que não está acontecendo por aí, né? Eu imaginei que você ia gostar, mas esse é um livro do saudoso Saramago, né, escritor português que morreu em 2010, deixou uma grande obra,
contemplada inclusive com o Nobel. É o único escritor de língua portuguesa a receber essa honraria, né, que é o prêmio máximo da literatura, aliás, não só da literatura, de todos os campos do conhecimento. Mas aí, ensaio sobre a cegueira, que a gente escolheu para comentar, a gente escolheu justamente porque recentemente circularam na internet muitas críticas de leitores, né, supostamente publicadas na Amazon sobre o livro, que tem uma estrutura complexa, né, você que leu sabe, Carla, apesar de ser uma narrativa formidável, com um enredo muito interessante e até bem sintonizado com o gosto atual dos leitores, né, é uma distopia, uma narrativa de apocalipse bem atual. Eu realmente fiquei muito chocado assim, com a recepção dos leitores. Essas críticas, Tiago, qual a natureza delas? Elas de fato têm algum fundamento ou viralizaram justamente por não terem nenhuma validade, serem absurdas? É como essas coisas da internet, né, Carla? São críticas bem absurdas, a gente pensa até que é meme, né? Para você ter uma ideia, um dos comentários pedia para os leitores procurarem uma outra edição porque a tradução era ruim, o que é absolutamente surreal, porque se trata de uma obra escrita em português, né? Em português de Portugal, mas é claro que depois da tradição do acordo ortográfico, né, que foi assinado por todos os países falantes da língua portuguesa, todos os livros obedecem à mesma convenção, então os livros que são publicados lá são publicados aqui também, né? Mas, enfim, as críticas elas não se limitam só a isso. Elas falam também da suposta diagramação do livro, que ele é escrito num formato contínuo, né, bem ao estilo de Saramago. Diagramação. Diagramação. Associam isso à diagramação, um traço estilístico do autor, né? Ele escreve dessa maneira, ele não usa muito travessão para marcar as falas, né? Sempre por vírgulas. E aí, eu realmente não sei se é o caso de um leitor muito desavisado ou de um leitor muito perspicaz que está usando a ironia aí para viralizar, né? Para fazer piada, porque tem isso na internet também, né? Eu espero que seja meme, viu? Espero sinceramente que a internet tem dessas coisas, né? Muitas vezes esse tipo de situação é criado justamente para alcançar uma audiência, né? E trollar esse público, brincar com ele em nome da ironia. Espero que seja o caso, viu, Tiago? Eu também. E recentemente eu vi um outro print desses, de um clube do livro, né? E o autor clamando para que o escritor da Divina Comédia fosse ao clube do livro, sendo que o escritor da Divina Comédia é o Dante Alighieri, que morreu no século XIV. Aí eu fico pensando, vamos chamar então o Saramago também para fazer uma nova versão do livro com parágrafo, né? Mas enfim, não sei se é sério ou não, mas aí eu acho que isso revela um pouco da natureza de alguns leitores de hoje, né? Que mesmo tendo a internet aí como recurso infindável de pesquisa, não consegue usar a internet para aprofundá-la, né? A gente parece que vive num presente eterno, né? Tudo que está na livraria é lançamento, não existe uma história que começou antes do jovem, né? Parece que ele só considera a história que começou depois dele, né? E eu acho que isso é um dos efeitos colaterais aí da hiperinformação, né? Você acaba sem curatoria, perdido no meio desse mundo de dados, né? Eu tenho contato com alunos do ensino básico e fundamental e eles estão parecendo assim aquele estereótipo do estadunidense que não conhece o país fora do seu país, sabe? Até geograficamente eles não sabem localizar. Se você disser onde é a Nigéria, onde é a Europa, eles não sabem dizer, só se limitam a saber onde é que está o Brasil. Eita, complicado, é grave a situação. Mas já aproveitando para fazer nossa função didática aqui no programa, Tiago, fala um pouquinho sobre o ensaio sobre a cegueira e aproveita, por favor, para fazer aquela leitura do trechinho para a gente, recomendar as edições. Tá, não pode faltar essa parte, né? Olha, uma das obras, na verdade, mais populares do José Saramago, não é assim tão difícil, gente, calma. Ela foi, inclusive, adaptada para o cinema por um diretor brasileiro, né, o Fernando Meirelles, diretor também do Cidade de Deus. E a premissa eu acho magnífica, arrasadora. De repente todo mundo perde a visão e só uma pessoa, uma personagem segue enxergando. Então imagina aí você no trânsito agora ouvindo a CBN e ouvindo o Clube do Livro, de repente perde a visão. O que é que vai acontecer a partir daí, né? Imagina os aviões, os pilotos, os cirurgiões no meio do trabalho. O que é que acontece quando todo mundo perde a visão? Então, se vocês ficaram curiosos, talvez o nosso trechinho vá abrir aí algumas perspectivas sobre esse livro. Diz assim:
logo no primeiro capítulo. O sinal verde acendeu-se, enfim, bruscamente. Os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinha arrancado todos por igual. O primeiro da fila, no meio, está parado. Deve haver ali algum problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidade se encravou, uma avaria no sistema hidráulico, blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina. Não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do automóvel imobilizado a esbravejar por trás do para-brisa, enquanto carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel para onde não fique a estorvar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, do outro, vê-se que grita qualquer coisa. Pelos movimentos da boca, percebe que repete uma palavra, uma não, duas. Assim é realmente consonante. E se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir a porta. Estou cego. Nossa, é lindo, né, Carla? É lindo, é lindo. Eu amei esse livro. Amo o estilo, porque pode parecer difícil, mas é tão bem escrito e a história é tão maravilhosa que não faz falta a vírgula, o ponto, o travessão, as aspas. Para mim, pelo menos, não. Foi uma leitura fluida e é fantástico, né? Porque é essa coisa de que o apocalipse que acontece a partir de uma desorganização, de uma mudança na ordem normal das coisas, né? E a gente vê que se repete aí essa história no outro livro dele, que é o Ensaio sobre a Lucidez, que aí também a sociedade toda se desestrutura em uma cidade, a partir do momento em que os eleitores todos resolvem votar em branco. Então isso dá uma confusão, a cidade vira de cabeça para baixo, o poder constituído vai embora, enfim. Mas são consequências parecidas por causas diferentes, né, nos dois livros. E eu achei fantástico isso de ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, né? É genial, Saramago, né? Ele é vertiginoso, né? E essa coisa de votar em branco tão atual, né? E outra que eu adoro também é aquela das intermitências da morte, quando a morte decide parar de matar as pessoas. É genial também. Mas, enfim, é isso. Espero que os leitores aí abram os olhos e consigam reler Saramago da forma Leiam Saramago. Obrigada, Tiago. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, querida. Até mais. Tchau, tchau. Agora 4h13, intervalo. A gente volta já já. CBN Cotidiano. Estamos aqui para lembrar que poucas coisas na vida são tão especiais quanto um bom café. Ele nos desperta pela manhã, preenchendo a vida com aroma e sabor. Seja ele expresso ou coado, puro ou adoçado, sozinho ou muito bem acompanhado. Viva o mês do café! Já tomou o seu hoje? Uma homenagem. São Brás, o sabor que mexe com a gente. Na R1 Tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo! Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Naturalmente dedicar o seu tempo a alguém. Chegou o Nato House, sua casa pronta da Allianz, ao lado do Alphaville Paraíba. De 102 a 116 metros, com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer, academia, piscina, salão de festas e muito mais.
é você pronto para viver bem. Aliança, história de confiança. Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo. É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia 24 de abril, você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Tira a dívida da cabeça, regulariza. Ligue 0800 728 3030 ou procure uma agência. Consulte condições. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. CBN Cotidiano. 4h16. A gente segue no mundo dos livros, porque agora eu converso com o escritor e jornalista Jean Valério. Jean é especialista em networking e aceleração de negócios do Brasil e está em João Pessoa para o lançamento do mais novo livro dele, intitulado Acelere na Adversidade. Oi, Jean, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma honra muito grande falar com vocês, estar aqui nessa cidade maravilhosa e poder compartilhar um pouco dessa nossa jornada aí através do nosso livro Acelere na Adversidade, que traz aí uma jornada de aceleração de negócios. Pois é, o Acelere na Adversidade está entre os livros mais vendidos do país. Do que trata essa obra? O que o leitor vai encontrar nesse livro? Eu falo, sobretudo, principalmente para quem é empresário, para quem é empresária. Eu trago uma jornada de aceleração, um passo a passo, com dicas de marketing, de gestão, de vendas, de estruturação de máquina de vendas, de inteligência emocional, de técnicas de networking, que eu uso nos últimos 10 anos e que eu estudo também e trago de outros empreendedores de sucesso. O título, Acelere na Adversidade, também fala um pouco sobre a nossa vivência, porque eu falo que ninguém cresce sem adversidade. Às vezes, as pessoas acham que aqueles grandes empreendedores que constroem grandes impérios, companhias, e acham que essas pessoas cresceram sem enfrentar a adversidade. Isso é um equívoco. Essas pessoas crescem exatamente porque sabem enfrentar as adversidades. E, na sua maioria das vezes, utilizam as adversidades como trampolim para crescer. Esse é o nosso tema central, para que as pessoas se encorajem a persistir naquilo que elas acreditam. E acelerar na adversidade, quer dizer, você tem que focar no crescimento do seu negócio e não nos problemas que você enfrenta. E aí eu trago também alguns princípios, como o princípio do 80-20. Dentro da nossa organização, nós colocamos energia 80% em crescer, 80% em vender. Nosso departamento de vendas, ele é onde a gente coloca mais energia, porque sempre tem problemas, mas se a gente está crescendo, a gente vai resolvendo ali os problemas. Então tem uma série de dicas, de estratégias e também de exercícios práticos que estão nesse livro, que vai ser lançado hoje à noite no Manaíra Shopping, a livraria Leitura, a partir das 19 horas. Você falou aí do livro ser destinado a empresários de qualquer porte, pessoas curiosas em geral, quem está também querendo começar um negócio pode encontrar lições valiosas aí? Empresários de qualquer porte, mas também para quem está querendo começar um negócio. É um livro que tem uma leitura muito fácil. Eu falo sobre marketing, eu falo sobre estratégia, sobre modelo de negócio, para quem está começando também. E traz lições, traz técnicas de vendas, técnicas de inteligência emocional, de networking. Falo também sobre implantação de cultura, falo sobre você empoderar e treinar líderes, você capacitar pessoas para que elas levem as organizações para resultados extraordinários. Então é um livro que traz uma linguagem muito simples sobre empreendedorismo. Para quem já empreende grande, ele também funciona, porque você vai revisitar aí várias técnicas dessas áreas que eu falei. Mas para quem quer começar, também é um pouco de uma história de inspiração, porque eu conto a minha própria história, as dificuldades que eu tive e tenho até hoje, os gatilhos que eu descobri nesse processo e como eu enfrentei as minhas adversidades. Então é um pouco da nossa história, porque eu sou um ativador de movimentos empresariais, a gente administra o Fórum Negócios, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, e esse livro é fruto também dessa convivência com os grandes palestrantes, escritores e empresários do Brasil.
Na sua opinião, qual a importância das conexões para um empreendedor, já que o livro vai permitir que outros empreendedores se conectem aí com a sua experiência? Olha, uma excelente pergunta. Na verdade, eu posso lhe dizer que todo o empreendedor precisa se conectar bem. A verdade é que 80% dos resultados dos negócios, eles são frutos das conexões que os empresários e empresárias realizam. Tudo depende do seu networking. Vender é networking. Tudo depende de como você se conecta, de como você se comunica, de como você se apresenta àquelas pessoas, de como você cria rapport, de como você serve aquele cliente. No meu livro eu trago exatamente a nossa história de construção de uma das grandes redes de networking do Brasil. E através do networking você consegue chegar a resultados extraordinários. Muitas vezes, uma conexão apenas bem feita muda todo o seu jogo, muda o modelo do negócio da empresa, muda o seu resultado. Então você precisa entender mais sobre networking, não achar que isso é clichê, que é uma coisa boba, não é. Na verdade, toda empresa ela cresce a partir de grandes conexões que são geradas pelo seu time. Jean, fica o espaço para você fazer o convite para o ouvinte da CBN estar presente lá no lançamento. Olha, você que está me ouvindo agora, eu posso assegurar que sua vida vai ser transformada. Se você gosta de empreender grande, se você tem um negócio, quer começar um negócio, você quer ampliar, tornar o teu negócio mais escalável, melhorar os resultados, eu faço esse convite a você. Hoje à noite, no Manaíra Shopping, na livraria Leitura, às 19 horas, eu estarei lá autografando o nosso livro Acelere na Diversidade. Nele, eu trago o passo a passo, a jornada de aceleração completa da tua carreira, dos teus negócios, tá? Então, será um prazer lhe conhecer pessoalmente e entregar o nosso livro autografado. Eu queria aproveitar o gancho para pedir para que as pessoas que estão escutando me sigam no Instagram, @Jean_Valério. Lá também tem o convite do evento de hoje à noite, que vocês vão poder ter mais informações. @Jean com J, J-E-A-N, _Valério. Será um prazer trocar com vocês e a gente se comunicar através do Instagram. Muito obrigado, Carla, pelo espaço, obrigado à CBN e toda a sua diretoria pelo carinho e pelo apoio ao empreendedorismo aqui na Paraíba e no Brasil. A gente é que agradece. Conversei com o escritor e jornalista Jean Valério, especialista em networking e aceleração de negócios, que está em João Pessoa, como ele mesmo explicou, para o lançamento do mais novo livro, o Acelere na Adversidade. Jean, mais uma vez, muito obrigada. Bom lançamento, sucesso aí para você. Carla, muito obrigado, tá? Um forte abraço para vocês. Tenham um excelente final de semana. De preferência, com o meu livro Acelere na Adversidade, livro de cabeceira agora, para que você passe final de semana aí se especializando em negócios. Leitura no fim de semana é sempre uma boa. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. 4h24. A gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. O Campeonato Paraibano tá chegando na reta final. Será que o campeão sairá nos 90 minutos de jogo ou será decidido nos pênaltis? Haja coração! Amanhã, 4h20 da tarde, Botafogo e Souza, direto do Almeidão. Campeonato Paraibano, o futebol da nossa terra tá aqui. Paraibano Unip 2024. Oferecimento Priscilas Hall. A sua segunda casa é aqui. Café São Brás, agora em novas embalagens. Bet VIP, a sua aposta VIP. E Unip, o centro universitário mais arretado da Paraíba. Inscreva-se já. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão Multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no Mercado
supermercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN Cotidiano. 4h27. Qual a boa? Fala pessoal, eu sou Luana Silva e tô passando aqui com as dicas de qual é a boa para o seu fim de semana. Se liga! A gente começa falando de um evento que vai unir música erudita, música popular e o patrimônio arquitetônico da Paraíba. É o projeto Templos de Fé e Música, que começa hoje no Forte de Santa Catarina, em Cabedelo, a partir das 6 da tarde. A música fica por conta do Quinteto da Paraíba e Quinteto Uirapuru. A entrada é gratuita. Sou Ana Gondim, a idealizadora do projeto Templos de Fé e Música, e venho aqui convidar todos para essa sexta-feira, a partir das 16 horas, quando haverá uma roda de conversa sobre a importância daquele patrimônio histórico, e em seguida, às 18 horas, um concerto com o Quinteto da Paraíba na Capela de Santa Catarina. Será um prazer receber a todos. Lá no Paraíba vai ter show da banda Laboratório Moderno, com muita brasilidade, às 8 da noite. E na General Store, a partir das 7 horas da noite de hoje, tem Samba de Dois. O músico Humberto Gessinger apresenta a turnê do novo álbum Quatro Cantos de um Mundo Redondo, na Paraíba, este fim de semana. Hoje em Campina Grande e amanhã em João Pessoa, a partir das 9 da noite, no Clube Cabo Branco. Mas vão rolar, claro, clássicos dos Engenheiros do Havaí, comemorando 25 anos da gravação do disco Tchau Radar e 35 anos da gravação do Alívio Imediato. Conto com a presença de vocês para juntos fazermos mais uma noite inesquecível em João Pessoa. Nesse final de semana, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, a gente vai embarcar numa viagem ao admirável sertão de Zé Ramalho. O espetáculo será exibido amanhã, às 8 da noite, e no domingo, às 7 da noite. É sobre minha vida, é sobre minhas músicas, um nível altíssimo de atores e atrizes, e eu espero que todos vocês compareçam, que vão gostar muito. Até lá! Agora, se a pedida para o seu sábado é reggae, no Praia Beach Club vai ter Tribo de Já e Pé de Coco às 9 da noite. Também amanhã, às 10 da noite, no Caravela Cultural em João Pessoa, vai ter Escurinho com o show do clássico álbum Malocage. E encerrando a programação do sábado, a banda Mar de Fuego sobe ao palco da General Store às 7 da noite. No domingo, a programação continua. A partir das 2 da tarde, na Luisco, vai ter a estreia da exposição imersiva O Alto de Ariano. O público vai prestigiar de uma forma inédita a obra desse paraibano tão importante para a cultura nordestina. Falando de música, a partir das 4 da tarde, no domingo, lá no Cantinho do Interior, que fica no Castelo Branco, tem um dubzinho e reggae com o Carcará Sound System.
E às 7h, na Sala Vladimir Carvalho, na Usina Energisa, tem cultura popular com o grupo Camboi. O nosso encontro será às 19 horas e é inteiramente gratuito e vocês são os nossos convidados especiais. Um bom fim de semana e até a próxima! É isso. E tem mais. Tem Paula Toller esse fim de semana. Não estava indo com a boa, porque daqui a pouco tem a entrevista que eu gravei com ela. Cantora Paula Toller, do inesquecível também Kid de Abelha, né? É impossível separar uma da outra, uma do outro. Não dá. Então eu conversei com ela, bati um papo com ela. E o show é nesse sábado à noite aqui em João Pessoa. Hoje é em Campina Grande, amanhã em João Pessoa. Daqui a pouquinho você confere esse bate-papo com a Paula Toller. Ainda falando aí do universo cultural, eu tenho a informação de que o John Higgins, o colorista das graphic novels Watchmen e A Piada Mortal, foi confirmado para o Imagine Land 2024, tá? O evento vai ser nos dias 26, 27 e 28 de julho em João Pessoa. 4h31, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o foro privilegiado de parlamentares em crimes cometidos no cargo. O placar de 6 votos foi atingido com o do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele devolveu o processo para análise após um pedido de vista. A questão está sendo avaliada no plenário virtual. Barroso concordou com o argumento do relator, ministro Gilmar Mendes, sobre os prejuízos da mudança de instância. O Supremo analisa um processo sobre a manutenção das discussões na Corte, mesmo após o fim do mandato. Uma nova suspensão da análise foi solicitada pelo ministro André Mendonça. Ele terá agora 90 dias para devolver as ações. O território de Israel foi atacado por cerca de 40 mísseis disparados a partir do Líbano, de acordo com as forças de defesa do país. Uma parte dos projéteis foi interceptada. As forças israelenses afirmaram também que haviam interceptado 2 drones lançados pelo Hezbollah, disparados do território do Líbano. O governo de Israel já estava em alerta para um possível ataque nesta sexta-feira. Quase 100 mil pessoas fugiram de Porto Príncipe, capital do Haiti, por causa da violência de gangues. É o que aponta um levantamento da Organização das Nações Unidas. Grupos armados implantaram o caos na cidade para exigir a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, que assumiu o poder após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Em João Pessoa, a Prefeitura cuida de coração. O programa Coração Pessoense já salvou mais de 2.000 vidas em apenas 2 anos. E se tornou referência nacional. Pacientes infartados que procuram a UPA são transferidos pela Ambulância do Coração para o serviço de hemodinâmica 24 horas do Hospital Santa Isabel, onde realizam cateterismo e recebem atendimento especializado. Coração Pessoense. É a saúde de João Pessoa cada vez melhor. São Brás é o nome do nosso café. São Brás
mas é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. Um tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. CBN Cotidiano. 4h36. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Quem está de volta a João Pessoa para celebrar os 40 anos de carreira é a cantora e compositora Paula Toller. E é com ela que eu converso agora para o CBN Cotidiano. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade, pela gentileza de conversar comigo e com os ouvintes aqui da CBN. Oi, Carla, tudo bem? Muito obrigada também pelo convite aqui para a gente conversar. E um beijão para quem está ligado aqui no CBN Cotidiano. Vim para falar do show, né? Pois é, celebrar 40 anos de carreira, poxa vida, é um marco. E eu te pergunto, você faria tudo outra vez do mesmo jeito, olhando para trás e para frente também? Olha, essa é uma pergunta bem difícil. Acho que tudo que eu fiz tem erros e acertos, né? Então, assim, você não consegue só ter grande sucesso. Eu trabalhei muito. Eu me dediquei muito e continuo me dedicando, mas também tive muita sorte de conhecer pessoas maravilhosas, conhecer meus ídolos. Então, assim, nada... claro que eu penso, às vezes, criticamente, poderia ter feito assim, esse vídeo assim, essa música assado, mas não. O importante é que o rumo sempre foi o mesmo, sempre fazendo coisas autorais, não me ligando nos modismos de cada temporada, né? Falavam mesmo que o Kid Abelha, né, a minha banda no começo, era uma banda de um verão só e, enfim, já temos aí 40 anos de verão. Quantos verões, né? Embalou Pois assim, é. ainda embala tantas gerações. Paula, você estudou desenho industrial e comunicação visual. Como é que foi que você descobriu a música ou a música descobriu você? A música me descobriu, a música foi um chamado muito antes disso, né? Eu não estudei música formalmente, então era uma coisa que eu adorava, cantar, dançar, ouvir música, todos os tipos. Na minha casa tinha desde música clássica até jazz, até funk, quer dizer, né? Meu pai ouvia um tipo de música, meu avô outro, meu irmão outro, e o rádio, né? O rádio para mim sempre foi a melhor coisa, até hoje eu adoro rádio. E tinha os meus ídolos, né, da época que eu me formei, que eu estava adolescente, que são aquelas coisas que entram e ficam para sempre, né? Então, Rita Lee, Gal Costa, os Beatles, enfim, tanta coisa da música brasileira também, Milton Nascimento, tanta coisa, e hoje em dia essas pessoas... Algumas delas já me convidaram para cantar junto. Isso é uma maravilha, né? É para comemorar realmente... são 40 anos de histórias muito, muito bacanas. E acho que o público também tem as suas histórias, né? Com essa trilha sonora das músicas. Então, isso agora está sendo uma espécie de comemoração mesmo da minha relação com o público.
imaginar. Eu só penso se você me quer. Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. A turnê Amorosa, que chega aqui no sábado, tem músicas Duque de Abelha ou ela é toda voltada para a tua carreira solo? O grande repertório do show é de grandes sucessos. E desde lá dos anos 80, anos 90, anos 2000 e mais recente. Tem o último lançamento, mais recente, que é a música Perguntas, que já é uma música que está nas plataformas. Eu acredito no que dizem seus braços quando estreitam o espaço. Tem alguns lados B que eu toco no violão, mas, enfim, o grosso do show é mesmo grandes sucessos e, assim, eu tenho feito esse show pelo Brasil todo, o público canta junto do início ao fim, tem um cenário lindo, maravilhoso, super, assim, que deslumbra as pessoas, sabe? As pessoas saem felizes do show. Eu gosto de falar que, para mim, o negócio está bom quando a pessoa sai do show mais feliz do que ela entrou. Eu acho que o meu papel é isso, é comemorar, é celebrar e é dar o melhor de mim, né? Energia, trocar energia com a plateia. Fixação, teus olhos no retrato. Fixação, minha assombração. Eu vou contando as horas que fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história. O que você acha dessas novas músicas que são compostas aí para o TikTok, letras mais curtas, com a batida pensada para a coreografia? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu não tenho uma opinião geral sobre isso. Eu vejo muitas crianças, né? Uma coisa bem com criança, mas assim, não tem uma coisa mais específica, assim, porque eu vejo que tocam muitas músicas nessa rede, né? Músicas antigas, músicas atuais. Eu acho que é mais uma coisa para dancinhas, né? O pessoal faz muita dancinha, mas eu não sou muito ligada nisso, não. Queria que você fizesse o convite para o público aqui de João Pessoa, para o seu show, para essa celebração aí, como você mesmo disse, do relacionamento, da troca com o seu público ao longo de 40 anos. É isso, sim, as músicas que marcaram as vidas das pessoas e a minha vida, né? A minha vida mudou por causa da música e eu ouço muitas histórias que o público vem contar, né? As pessoas vêm falar comigo, meu primeiro namorado, na época que eu fazia ia escondido para assistir o show, enfim, muita história e uma coisa muito bonita, porque é com cada pessoa uma relação diferente e a gente chega lá no show e realmente celebra, canta junto. São muitas músicas conhecidas, a gente tem um repertório assim imenso. É uma banda espetacular, um cenário deslumbrante, feito pelo Gringo Cardia, que é um super craque, né, o diretor artístico, Liminha na direção musical. Então, assim, é um time campeão. E eu tenho feito esse show no Brasil todo. E o pessoal sai rouco de tanto cantar. Oba! Muito bem, conversei com a cantora e compositora Paula Toller. Tem meus depoimentos pessoais também. Eu colocava o disco para tocar, deitava e ficava lá de olho fechado, escutando, cantando baixinho, viajando nas fantasias. Que bacana, muito bacana, Carla. Paula Toller, muito obrigada. E muito obrigada pela entrevista e também por tudo que você fez e faz pela música brasileira. Obrigada, um prazer falar com você. Obrigada, CBN. Tchau, tchau. O que
conversa boa com Paula Toller, que está vindo para João Pessoa fazer show. Hoje Campina Grande, amanhã João Pessoa, amanhã de noite, 9 da noite, na Domus Hall. Agora 4h45, intervalo e a gente volta já já. CBN Cotidiano. Venha correndo aproveitar a promoção Mãos à Obra da Granfer Máquinas e Ferramentas. É preço que ninguém tem. Confira. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 160 amperes. Acompanha porta-eletrodo e garra negativa, 10 de 110. Inversora de solda Grantus Perfect Power, 200 amperes. Acompanha porta-eletrodo e garra negativa, 10 de 129,60. Máscara de solda automática Gausser, apenas R$ 155. Granfer Máquinas e Ferramentas, ajudando o Brasil a crescer. Estrada de Cabedelo. Quando a oportunidade de avançar na carreira chegar, você precisa estar pronto. Pós-graduação EAD ao vivo Uninasal. Conclua sua especialização a partir de 12 meses, com aulas online em tempo real e certificado reconhecido nacionalmente. Garanta agora sua pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 112,44. Matricule-se já em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Em casa, no trabalho ou na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. 4h48. Cesta de Música, com Silvio Osias. Silvio Osias, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Estávamos tendo aqui um intenso debate sobre lentes multifocais. Você sabe que meu pai era astrônomo, né? Então, ele entendia de ótica. Como ninguém. Muito médico, não amarrava a chuteira dele. Aí, como eu cresci, né, junto dele, eu acabei aprendendo uma coisinha ou outra. Bom, mas mudando das lentes, né, eu óculos. confesso aos ouvintes o que é que eu estava dizendo? Ou você vai ficar encabulada? De jeito nenhum. Eu estava ali, Carla no estúdio, atenção ouvintes, Carla no estúdio, eu ali na redação, aí Carla bota os óculos. Aí eu disse, as mulheres, olha, tá botando agora na minha frente, as mulheres e suas vaidades. Olha, Carla, como fica bem de óculos. Foi um elogio. E aí né? tirei os óculos. Aí tirou. Tirei os óculos, porque Stevie os óculos Wonder. são para perto. Tá. E aí não dá para ficar o tempo todo com eles ainda. Stevie Wonder. Chegará este momento. Stevie Wonder, Silvio Osias. Wonder. Vamos dos Como a óculos gente não tem muito tempo, para música. Eu vou fazer 3 registros assim muito breves. Stevie Wonder começou aos 12 anos, né? Ele é de 50, em 62 ele já gravava. Então, Stevie Wonder cantando Ray Charles quando tinha 13 anos. Come back, baby, yeah. Oh, baby, please don't go, yeah. Because the way I Já cantava, né? Já sabia do... Já cantava com gosto, hein?
Stevie Wonder cantando Bob Dylan aos 15. How many roads must a man walk down before they come? Clássico, né, da canção Sim. de protesto dos anos 60. Stevie Wonder cantando Ave Maria. Eu já ia perguntar, tem ele aos 17? Aos 17. Must a Ave Maria, gratia plena. Em latim, pleina. Somente. Ele pronuncia assim, pleina. É lindo. Bom, mas aí Stevie Wonder, o compositor, o cantor, o intérprete, o multi-instrumentista, anos 70, fase mais criativa dele. You are the sunshine of my life. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Muito bom, né? Muito bom. Irresistível, né? Um balanço, né? Uma soul music, né? É. Tinha 22 anos aí. Essa música tem uma pegada meio bossa nova, ligeiramente, né? Na bateria. É um grande sucesso de um disco chamado Talking Book. Também é desse disco, Superstition. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. Good things in your past. Essa tem uma vibe totalmente anos 70, né? É, aí eu... A pessoa que tá aqui, eu sou um privilegiado, aí eu disse, bom pra pista, né, Carla? Aí ela começa a dançar, e, né, a imagem tem tá imagem ali aberta. agora. Eu abri a aí. imagem. Porque Pra pagar Carla esse mico. ela deixou, mas ela foi grande frequentadora das pistas. É, foi? Nos 70 ainda não. Não. Né? Mas depois. Mas eu ainda Na sou, não deixei. adolescência. Não, Não, seu eu sei, Vazio, mas- deixei. Não, mas mas não é porque tanto, tem né? menos espaços hoje em dia e menos oportunidades e menos disposição também, né? Tem que dizer isso. Agora vamos lá, uma das canções de amor, uma das canções românticas, uma das baladas mais lindas de Stevie Wonder, se não for a mais bonita de todas. E tem ela, né? O amor é um jogo louco, né? A letra é um barato. All in Love is Fair, 74. All is fair in love. Love's a crazy game. Two people vow to stay in love as one, they say. But all has changed with time. The future none can see. Ele, com o perdão do trocadilho, é uma maravilha, né? Ave Maria. Bom, ele fez uma música linda para a filha dele, quando a filha nasceu. Hoje a filha é uma adulta e canta com ele na banda, faz backing. É um dos grandes sucessos dele, Isn't She Lovely? Lembra? Sim.
Linda, linda. Nesse mesmo disco, ele fez um disco duplo chamado Songs in the Key of Life. É o melhor disco dele, é onde está essa canção. É um disco que ele tinha 26 anos quando fez. Nesse mesmo disco ele fez uma homenagem a Duke Ellington, que é um dos maiores nomes do jazz. Duke Ellington tinha morrido há pouco, e aí ele fez uma música chamada Sir Duke. E na letra ele fala em Count Basie, em Louis Armstrong, em Ella Fitzgerald, grandes estrelas do jazz e, naturalmente, no homenageado. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away left to A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over fever. They can feel it all over. They can feel it all over fever. Music knows it is and always will. Lately é uma balada muito bonita, né? Gal gravou, né? Como é o nome da versão? Demais, é assim? Não sei, Silvio. Dessa vez, sonhei demais, alguma coisa assim. Né? É uma música a música é de 80. A gravação original de Stevie Wonder é de 80, mas ela gravou isso nos anos já depois, na década de 80. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Exatamente. O que a internet faz pela gente, né? Rapidinho aqui. Lately. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently. Outra com essa pegada aí já anos 80, Overjoyed, também fez muito sucesso no Brasil. Lembro demais. Over time, I've been building my castle of love, just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out. E já está acabando, já vamos para a última. Já tá acabando. Gilberto Gil fez a versão no mesmo espírito, que é I Just Call to Say I Love You, só chamei porque te amo. É interessante que a letra fala, não tem Halloween, não tem dia dos namorados, não tem, enfim, não tem nada, só chamei porque te amo. A ideia é essa. Não precisa de motivo, não tem desculpa nenhuma. A de Gil também é assim, nem é São João, nem não sei o quê, nenhum ET no meu quintal, não tem nada, né? Só chamei porque te amo. Então, I Just Call to Say I Love You. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. Eu queria dizer duas coisas rápidas que eu anotei. Música é um mundo por si só, com uma linguagem que todos entendemos. É um verso de Sir Duke. E outra coisa, Gil ficou louco por essa canção e disse a Stevie Wonder. Stevie Wonder disse, eu não gosto dessa música. Ele disse, por quê? Isso é uma música vulgar.
Aí Gil disse, essas é que são boas. Essas é que são boas. Something true made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Acabou? Acabou. O Marquinhos tá mandando a gente dar tchau. Como eu gosto de Você estava Stevie dizendo que é Wonder. tema de filme. É tema do filme A Dama de Vermelho. Exatamente. O nosso ouvinte não ficar curioso, que só pegou um pedacinho quando ele abriu o Um microfone. fez um grande sucesso a canção e o filme também, né? Silvio Osias, terminamos. Terminamos, infelizmente, eu queria mais. Sexta-feira que vem tem mais. 5h01, a gente se despede. Tivemos Marcos Cunha nos trabalhos técnicos e na produção Ana Cláudia Cardoso. Apresentação Carla Visani. Que luxo dizer tchau ao som de Stevie Wonder. Tchau, gente. Ótimo fim de semana para todo mundo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Not even time for birds to fly to southern sky. CBN Cotidiano. E CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. O setor de serviços no Brasil registrou uma queda de 0,9% em fevereiro deste ano em relação ao mês de janeiro. A baixa encerrou uma sequência de 3 meses de crescimento. O setor ainda está 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19, mas 1,9% abaixo do pico de dezembro de 2022. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O presidente Lula viajará para a Colômbia na próxima terça-feira para dar início a uma agenda de encontros. Ele vai se reunir com o presidente colombiano, Gustavo Petro. De acordo com o Palácio do Planalto, entre os temas a serem abordados pelos dois presidentes estão as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica. O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein, onde estava internado em São Paulo. Faustão deixa a unidade de saúde 47 dias após ter sido submetido a um transplante de rim. Na semana passada, a mulher dele já havia anunciado que ele superou a rejeição do novo órgão. O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu com o bilionário Elon Musk e ofereceu a ele colaboração no conflito que a rede X mantém no Brasil, envolvendo o Supremo Tribunal Federal. No entanto, não detalhou como esse apoio poderia acontecer. Após ameaças de Musk ao ministro Alexandre de Moraes, o magistrado solicitou a investigação do bilionário pela Justiça brasileira. No horário de Brasília, 5h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cinco e 4. Ponto final CBN. Oferecimento Avenue. Apresentação: Rodrigo Bocardi e Carolina Moran.
Olá pessoal, tudo bem? 5 horas e 5 minutos. A gente dá o início com hora dobrada a este ponto final desta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Estamos juntos aqui neste ponto final. Um bom final de tarde para você, um bom começo de noite também. Carol Moran, boa tarde. Oi, Bocardi, boa tarde para você e para os ouvintes também. Eu só penso como tocar este ponto final agora, depois deste clima, desta sala de música neste estúdio CBN. É cerveja pra lá, cerveja pra cá, partiu praia, foi não sei pra onde e tal, e virando noite e varando e continuando. Como é que a gente faz aqui? Um consolo, escolhi a melhor data pra tocar esse ponto final, porque eu tô na Bahia, Beleza, Carol Moran. hein? Agora invejei, hein, Bocardi? Agora você humilhou, hein? Agora foi... Ué, era só pra dar um troco. É só pra dar um troco nesse estúdio CBN que chegou com provocação, que todo mundo possa ter um bom final de semana também. Vamos nessa. Estamos no Globoplay, no YouTube e também no aplicativo da CBN. São várias as formas para estarmos juntos. Vamos nessa então, porque tem muita história para contar, tem muita notícia. A Milena Teixeira fala da repercussão a gente fala dos ataques ou, enfim, como é que a gente define aquela questão entre Lira e Padilha, hein, Milena Teixeira? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde, Carol. Boa tarde para os nossos ouvintes. Olha, mais um ataque aí, mais uma divergência entre os dois, viu, Bocardi? E após esse novo ataque aí de Lira, o PT e o governo alinham um discurso em apoio ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O PT, inclusive, divulgou nota nesta tarde, dizendo que expressa a irrestrita solidariedade ao ministro, destacando aí que é inegável a competência e a capacidade de Padilha. A sigla também critica os comentários feitos por Arthur Lira. Em nota, o PT disse o seguinte: ao atacar o ministro Alexandre Padilha, o deputado Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara Federal e ofende aí a harmonia entre os poderes. Bocardi, a gente lembra que ontem o presidente da Câmara dos Deputados chamou Alexandre Padilha de desafeto pessoal e também de incompetente. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, também saiu em defesa do colega em entrevista à CNN. Segundo Pimenta, a gestão petista não vai permitir que uma declaração possa, de uma forma ou outra, comprometer o diálogo e a necessidade de uma boa relação entre Congresso e governo. Agora, nesta sexta-feira, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, ele falou sobre o assunto. Ele afirmou que não vai descer ao nível para responder aos comentários de Lira. Padilha também disse que se um não quer, dois não brigam, e que vai seguir com o trabalho de articulação política do governo com o Congresso de uma forma como direcionada aí pelo presidente Lula. Ele citou, inclusive, um trecho da música de Emicida, da música Amarelo, que diz: tumor é igual a rancor, envenena a raiz. Sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse: meu filho, se um não quer, dois não brigam. Vou seguir em frente e sem qualquer tipo de rancor. Quero repetir aqui essa produção da periferia na minha cidade de São Paulo, Emicida. Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz. Pois é, teve até aí música de Emicida citada na fala do ministro. A gente lembra que Lira vem criticando Padilha desde o ano passado. Ele acusa aí o ministro de não cumprir acordos. O político alagoano deixou de fazer articulação política diretamente com o ministro, inclusive. E na última quarta-feira, Lira aumentou o tom ao mostrar irritação com a interferência do Palácio do Planalto, com a interferência de Padilha, segundo ele, na votação da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Bocardi. Muito obrigado aí pelas suas informações, Milena Teixeira. É aquela história, né? Os alagoanos aí todos, eles têm que se entender. E a história do que se o outro não quer, né? Se dois não querem, dois não brigam, é aquela história. No final das contas é que uma briga, os dois lados acabam perdendo. Vamos acompanhar essas divergências todas. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Bocardi, a gente segue em Brasília agora para falar sobre um projeto que pode ser votado aí no Senado nos próximos dias, que flexibiliza as pesquisas clínicas com os seres humanos. É um projeto aí bastante polêmico, né, Samantha Klein? Boa tarde para você. Carol, bastante polêmico, sim, porque mexe aí com questões muito sensíveis, testes mesmo
com voluntários. E por que pode ser votado nos próximos dias? O presidente da Frente Parlamentar Mista de Medicina, senador Irã Gonçalves, apresentou requerimento para que o texto tramite em regime de urgência. Vale lembrar que é um substitutivo, esse projeto já foi aprovado, flexibilizando as regras em torno das pesquisas na Câmara dos Deputados no ano passado, e agora é necessário voltar para a casa de origem para que sejam aprovadas as modificações. Esse pedido deverá ser aprovado já na próxima reunião da CCJ do Senado, na terça-feira. E a proposta, o que ela faz? Torna mais rápida a realização de estudos com voluntários, o que é visto como um avanço para o caso de doenças raras, por exemplo, mas, em outro lado, entidades alertam que uma flexibilização desse setor também traz riscos para os pacientes. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde poderá perder suas funções, conforme o texto aprovado no final de 2023, lá na Câmara. E um setor a ser beneficiado é o da indústria farmacêutica, com a maior facilidade para fazer os estudos clínicos, além de ser dispensada da obrigatoriedade em fornecer medicamentos de forma permanente e gratuita para os pacientes que participarem desses experimentos. O projeto pede que o SUS faça, portanto, essa disponibilização dos fármacos, eventualmente, em caso de eficácia comprovada. O desenvolvimento de novos medicamentos e tecnologias em saúde leva cerca de 10 anos ou até mais, e a parte clínica é justamente a mais sensível. A coordenadora da CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Laís Bonilha, diz que a proposta fragiliza a estrutura nacional de acompanhamento ético desses estudos aqui no Brasil. É uma fragilidade tão grande porque esses CEPs independentes, eles vão estar sujeitos à pressão dos interesses outros que não do participante de pesquisa, quais sejam interesses de grupos de pesquisadores, quais sejam de instituições que podem pressionar o CEP a aprovar uma pesquisa, aos próprios patrocinadores. Então, um CEP independente, com um grupo de pessoas restrito, que não precisa se reportar a um sistema, que isso coloca o participante de pesquisa num risco enorme. A pessoa fica completamente desprotegida. Carol e Bocardi, eu também conversei com algumas entidades que defendem o oposto, que essa proposta vai impulsionar a pesquisa no Brasil. Entre essas pessoas, o porta-voz da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, o Fernando de Rezende Francisco, diz que a lei também vai trazer mais segurança jurídica para o setor, ou seja, hoje a pesquisa clínica ela tem regulamentações infralegais somente através de normativas e resoluções da Anvisa e do CONEP, justamente a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e que, havendo uma lei, isso vai trazer não somente garantia jurídica, mas também mais estudos ao país. Essa proposta, que tramita no Congresso há 9 anos, ainda permite o uso de placebos de forma ampla, até mesmo para casos onde existem medicamentos disponíveis no mercado para determinadas doenças. A gente pode usar um exemplo, por exemplo, até de pressão alta, em que existem medicamentos para isso, mas daqui a um pouco tem uma pesquisa que prevê um tratamento inovador. E hoje, o que as resoluções do CONEP prevêem? Que o placebo ou essa substância inócua somente é permitida em casos de exceção, quando não existe uma alternativa de tratamento, por exemplo, em meio à pandemia da Covid, em que se usou vacinas contra aquela enfermidade. O Conselho Nacional de Justiça também está pedindo que seja realizada pelo menos mais uma audiência pública antes que os senadores votem esse projeto. Carol e Bocardi. Obrigada, Samantha. 5h15, agora a gente vai para o intervalo no ponto final.